Havia um problema antigo que estava sendo ressuscitado. E essa é uma coisa que a gente tem que entender como Satanás trabalha na vida da igreja. O que ele pode fazer para quebrar a unidade do povo de Deus, ele vai fazer. E às vezes os problemas não são os problemas de hoje, mas são os problemas de ontem, tá? Que ressuscitam hoje. Então já havia uma situação histórica na comunidade judaica, não na comunidade cristã, entre os judeus que falavam grego e os judeus que falavam hebraico. Os judeus que falavam hebraico achavam que os judeus que falavam grego eram carnais, porque eles não seguiam exatamente os princípios, o jeito de viver que o judeu da Palestina seguia. Eles eram os originais e os outros eram a cópia fajuta. Está dando para entender? Aí o que acontecia? Essa pendenga que já existia entre eles se manifestava até num certo preconceito. Eu não gosto muito desse cara, é judeu, mas não é tão judeu assim e tal, etc. Esse povo se converte. Esse povo, ao se converter, começa a participar da igreja. E Deus está fazendo um movimento incrível no seio da igreja. Se você vai ler o livro de Atos, vai encontrar a igreja, os irmãos vendendo as suas propriedades, colocando aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que não houvesse falta de nada na casa de nenhum irmão. E havia então um grande ministério a favor dos órfãos e das viúvas. Ora, isso era fruto desse mover do Espírito. Quem estava dando? Tanto o grego quanto o judeu. Quem estava distribuindo? Os apóstolos estavam distribuindo para abençoar a vida de todo mundo conforme o mover do Espírito Santo. Mas aí começou uma fofoca no meio da igreja. Já viu fofoca no meio da igreja? Não acontece aqui, né? Não, só lá, né? Então começou aquela fofoca no meio da igreja, está vendo? O apóstolo Pedro não gosta das viúvas gregas. Porque quando é para uma viúva judia, ele manda mais na cesta. Mas quando é para uma viúva grega, falta o leite condensado. Eu vi, na cesta faltou o leite condensado. Na outra tinha o leite condensado. Bom, eu estou brincando aqui, mas isso começou a gerar uma confusão a ponto da igreja se dividir, quase se dividir, rachar. E os diáconos surgiram nesse momento da história como uma ferramenta de Deus para apaziguar e pastorear a igreja de Deus. Tem muita gente que lê esse texto e interpreta apenas do ponto de vista administrativo. Não, aqui é porque os apóstolos tal, mas não. O grande problema não era administrativo, era espiritual. Se Deus não tivesse levantado um povo comprometido com alguns aspectos da fé cristã para fazer diferença naquele contexto da igreja, aquela igreja tinha se dividido naquele tempo. E Deus levanta pessoas cheias do Espírito Santo, tá? Que a Bíblia vai chamar de diáconos, que naquele momento eram 7, mas que na história da igreja não vão ficar só em 7, vão crescer o número, tá? E que absolutamente todos eram de origem grega. Olha que coisa tremenda. Eu acho tremendo isso porque tem uma série de ensinos para a minha vida como líder, como pastor. Os apóstolos disseram assim: vocês estão brigando por causa de grana? Vocês estão brigando por causa de cesta básica? Eu não preciso entrar nessa briga por causa de cesta básica. Quer ficar com a cesta básica? Fica com a cesta básica. Cuida da cesta básica. Pastoreia o povo de Deus. E eu vou pregar a palavra.
E de repente eles abriram mão de um poder que era delegado aos apóstolos. Porque a igreja confiava na autoridade apostólica para colocar os bens aos pés dos apóstolos. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele não estava confiando na autoridade do João, do Pedro, mas aquele homem lá, por causa do que aconteceu lá em Atos 5, que o cara sonegou a oferta, Deus mandou lá o juízo, tal, aquilo gerou um temor e um tremor, e o pessoal dizia assim, não, vamos colocar aos pés dos apóstolos. Mas eles disseram assim, eu não quero, isso aqui não é o mais importante. O mais importante é que o povo de Deus esteja bem. E aí, então, ele transfere essa responsabilidade pastoral para que os diáconos ministrem junto com eles. Mas eles agora vão se dedicar a uma outra função pastoral também. Mas de tal maneira que a igreja pudesse ter paz. Atos 6:8 vai falar assim para a gente. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. É interessante isso, né, que esses diáconos, eles não eram apenas pessoas que estavam cuidando da administração, da cesta básica, eles eram homens que inspiravam, eram cheios do Espírito, cheios do poder do Espírito Santo, que estava fazendo algo que fazia diferença, que contribuía para o avanço da obra de Deus. Mas eles foram agora levantados no meio do povo de Deus para preservar a unidade e para preservar a visão de comunidade, de missão do povo de Deus. Então eu diria assim, para que existem diáconos? Os diáconos não existem só para servir a mesa do dia da ceia, não estão aqui só para apagar incêndio no corredor ou ser introdutor de luxo, né? Não, estou falando sério, tá? Ele não está aqui para pegar e fazer toda a administração da igreja. Eles são aquelas pessoas que Deus levanta para ajudarem a conduzir o povo na paz e na manutenção da visão do reino de Deus. E Satanás vai tentar de todas as maneiras quebrar a paz e a manutenção da visão do povo de Deus. Por quê? Porque uma casa dividida não prospera. Então ele vai semeando murmuração e tal. Então o que mais vai chegar no ouvido do diácono é murmuração. Você não é diácono dessa igreja? Não vai fazer nada? Você vai ouvir um monte disso. Não é verdade o que eu estou falando? Tá? Agora, se eu entender que eu sou um representante de uma ala da igreja, tá? Eu vou tomar aquilo como um político toma. Eu estou aqui defendendo os interesses da ala que eu represento. Agora não, se você entende que você é um oficial do povo de Deus, alguém que foi nomeado pelo Espírito para uma função de pastoreio, você vai trabalhar o quê? Unidade, comunhão, visão do reino, dizer para onde a igreja está indo, vai chorar com aquele que está chorando, em vez de falar que está faltando a lata de leite condensado, e é isso mesmo, você vai dizer, gente, puxa vida, faltou mesmo, então espera um pouquinho, tem 3 latas aqui para você, que Deus te abençoe. Porque não é esse o nosso problema, a gente não está aqui para brigar por poder, por outra coisa, a gente está aqui para pastorear o rebanho de Deus. Quando o povo de Deus, quando os diáconos entendem a sua missão, a gente vai perceber aí a graça de Deus, não é? Que faz diferença. Por isso, a vida do diácono tem que inspirar, é uma vida de santidade, uma vida que reflete Jesus diante dos homens, que requer firmeza de propósito, convicção doutrinária, porque nós estamos aqui para ajudar o povo a caminhar na direção desse projeto tremendo do reino de Deus. O diácono, na época do Novo Testamento, ele era responsável por manter a verdadeira espiritualidade e comunhão
na igreja local, porque algumas daquelas coisas eram só carne que estavam lá no coração das pessoas. Por isso, há algumas coisas que são importantes para a gente entender no papel, na função diaconal. Primeira coisa que a gente existe como pastor ou diácono, nós estamos aqui nomeados pelo Espírito para cuidar desse povo. E aí, nesse sentido, é promover o bem-estar na vida dessa gente. E o primeiro ministério diaconal foi estabelecido para liberar os apóstolos para a oração e preparo no ministério da palavra. E aí os diáconos dividiam com os pastores os pesos dos ministérios na igreja. Vou dizer uma coisa para vocês: pastorear é a coisa mais abençoada que tem. É maravilhoso. Tem coisas na missão pastoral que são maravilhosas. Por exemplo, levar uma pessoa para Jesus. Nossa! Discipular essa pessoa, batizar essa pessoa, participar de alguns momentos importantes na vida dessa pessoa. Às vezes é muito pesado no coração da gente, mas também é abençoador quando a gente pode chorar com aqueles que estão chorando. Agora, se tem uma coisa que é difícil, é você resolver picuinha. Está entendendo? E aí Deus, na sua sabedoria, diz assim: precisa ter um monte de gente junta para resolver as picuinhas. Porque um só não dá conta. E aí, então a gente está junto para resolver picuinhas. Porque o que vai acontecer é briga de irmão. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que pastorear um irmão que está bravo com o outro, que não conversa com o outro. A gente vai ter que ouvir a crítica, porque a pessoa não tem a visão do todo. E a gente vai ter que trabalhar a transformação da mente. Foi isso que aqueles 7 primeiros diáconos fizeram. Tá? E se você entrar na roda, tá? Então você pode ser um instrumento de divisão na igreja. Está claro isso? Porque senão a gente se perde no processo. Olha que coisa interessante. Outro diácono aqui do Novo Testamento foi Filipe, né? Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. E quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Para que eu estou pegando esse texto aqui de Filipe? É porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e trazia marcas da sua plenitude. Filipe também era. E esses homens podiam liderar e resolver picuinhas, não porque eles tinham recebido a autoridade da igreja apenas, mas porque eles tinham respeito como homens e mulheres de Deus no seio da comunidade. A gente não consegue resolver picuinha dizendo assim: ó, quem manda aqui sou eu. Só vai aumentar. Tá? A gente resolve pela maneira como a gente apresenta aquilo que Deus semeou da graça dele na nossa vida para conduzir outras pessoas. Então, é a maneira como a gente vive o nosso estilo de vida, que é a primeira ferramenta que Deus usa para a missão diaconal. Tá? E aí, Deus vai usar gente dessa estirpe para fazer essa diferença toda. Uma das coisas que a gente vai descobrir, olhando para aquele texto de Atos 6 que a gente viu, é que uma das razões porque a igreja, eu vou dar uma pulada aqui, senão eu vou perder meu tempo aqui, vocês vão caminhar. Uma das razões porque as picuinhas se levantam, elas vão sempre se levantar no seio da igreja, porque onde tem gente vai ter problemas, tá? Mas uma das razões é porque as pessoas necessitam sempre mais do que a gente, como povo de Deus e casa do Senhor, pode oferecer.
Se você é líder de uma célula, quantos são líderes de uma célula aqui? Tá? Já deve ter ouvido isso. Você é meu líder, passei por um problema, você nem deu bola para mim. Pô, mas eu liguei para você, orei com você, o fulano da célula... Já aconteceu com você? Já? Vai piorar. Por quê? A carência, a necessidade das pessoas sempre é maior do que a nossa capacidade de compartilhar. Por isso que a gente só é auxiliar do pastor. O verdadeiro pastor que pode realmente fazer diferença é Jesus Cristo. E se as pessoas estão olhando para a gente como aqueles que podem fazer diferença, sempre vão se frustrar, porque o único que pode estar com alguém em todos os instantes da vida, bons ou maus, é Jesus, queridos. A gente, como ser humano, tem as nossas limitações, vocês têm as suas e os pastores também. Então você imagina o que eu ouço a respeito disso, com uma congregação desse tamanho. Tá? E aí tem aqueles que interpretam. Não, o pastor Pascoal é pastor dos ricos. Porque ele não visita pobre. Eu não visito ninguém hoje, meu Deus do céu. Hoje eu tenho que ficar visitando a minha esposa o tempo todo, porque não tem condição. Não vem no culto dos casais, ele ficou bravo comigo agora. Aí o Moisés saiu daqui dizendo, pastor, o senhor tem que ir na minha célula sexta-feira. Eu dei risada, falei, meu irmão, não tenho como ir sexta-feira na sua célula. Não tem como. Tá? E o que representa isso? É que sempre a expectativa é maior. Se a expectativa é maior, vai haver falha no pastoreio. Porque, na verdade, a visão da falha do pastoreio não é da liderança. Eu posso achar que está tudo bem, mas não está. A falha do pastoreio depende da aspiração, da necessidade do outro. E então ele sempre vai interpretar na perspectiva do momento que ele está vivendo. Eu me lembro de uma vez, né, que eu usava secretária eletrônica em casa e tinha um recado. Pastor, não importa a hora que o senhor chegue, ligue para mim. Eu cheguei 2 horas da manhã, tinha atendendo uma situação gravíssima lá, endemoniado. Cheguei 2 horas da manhã, ouvi aquilo, peguei o telefone, 2 horas da manhã, liguei para o cara. Falei, pastor, agora, 2 horas da manhã, eu tenho que levantar 6 da manhã. Falei, mas o senhor deixou um recado para mim. Não, mas isso não é hora de ligar, 2 horas da manhã. Falei, filho, foi essa hora que eu cheguei, estava endemoniado. Ah, não é tão importante, outra hora o senhor me liga. Tá bom. Desliguei. Hã? Não fala isso. Não, né? Queridos, eu quero dizer assim, depende muito da perspectiva do outro. Não é minha perspectiva, é do outro. Então, sempre vai haver falhas no pastoreio. Você como pastor da igreja, você como diácono, você como líder de célula, pode ter certeza. E se você não entender que isso vai acontecer, o seu ministério vai ser tremendamente frustrante. Eu já chorei muito por isso. Eu me achava, e sempre me acho, às vezes, dependendo da situação da minha vida, o pior pastor da face da terra. Porque eu disse assim, Senhor, como é que pode, tal... Porque a gente se sente mal, porque a gente sabe que a demanda é verdadeira, o sentimento é verdadeiro, o momento é verdadeiro, mas eu não consigo atender à expectativa. Então, o que Deus faz? Ele diz para esses apóstolos que estavam sentindo essa demanda, que eles precisavam multiplicar a liderança. Então, nasceram os diáconos. Mas eu quero dizer para vocês que a gente não vai conseguir parar no diaconato. Por quê? Porque as demandas do pastoreio são maiores. Por isso é que a igreja tem diáconos, mas tem líderes de célula, tem supervisores de célula, tem pastores de área, pastores de rede, porque a demanda de pastoreio é sempre maior do que a nossa capacidade. Então, como a gente resolve isso? Multiplicando a liderança. Então, o desafio que eu tenho para vocês que estão começando a jornada diaconal, não esperem que
que os novos 80 diáconos vão resolver a situação do pastoreio da igreja. Porque se vocês quiserem resolver sozinhos, junto comigo nós vamos morrer juntos, abraçadinhos. Mas nos ajudem a multiplicar a liderança. Nos ajudem a treinar discipuladores, nos ajudem a levantar líderes de célula, nos ajudem a trabalhar o treinamento de supervisores de célula, pastores de área. Por quê? Quanto mais gente, cuidando de gente, a gente tiver, o problema do pastoreio se atenua. Nunca vai desaparecer. Por quê? Porque o Senhor ensinou isso, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O que a gente tem que fazer? Orar para o Senhor da seara, levantar ceifeiros. Então, eu diria assim, olha, a primeira missão desse corpo diaconal é começar a orar para Deus de mostrar 10 a 15 pessoas que você identifica gente séria com Deus, cheia do Espírito Santo, para você desafiar a ser treinado, ou como discipulador, ou como líder de célula, ou como auxiliar de célula. Por quê? Porque a demanda do pastoreio será insuportável. E se a gente imaginar que a gente dá conta, já morreu na esquina. Os apóstolos não deram conta, você acha que você vai dar? A unção que o apóstolo Pedro tinha. Ele passava a sombra dele dos caras, só a sombra dele passando curava a gente. Eu não tenho nem um tiquinho assim da unção dele, e você? Não é verdade? Então vamos multiplicar. Então o primeiro desafio, talvez da sua missão diaconal, quem serão os líderes que Deus vai usar você para inspirar e levantar? E é gostoso quando a gente vê essa liderança surgindo e se multiplicando. Por quê? Porque a gente vê a glória de Deus usando gente simples, que faz diferença nessa terra. E a gente sabe que tem demanda, mas Deus está levantando pessoas. Então qual vai ser a sua primeira missão diaconal? Qual? Orar para que Deus levante novos líderes e você incentivar, motivar essas pessoas a serem treinadas. Você não precisa treinar, a igreja tem todo um monte de ferramentas aí para você usar. Mas desperta, diz, eu estou orando por você, estou vendo isso na tua vida, e ministra isso na vida da pessoa, porque são as falhas do pastoreio que pedem para a gente que a gente se levante para fazer diferença. Bom, aqui eu já falei para vocês, né? E toda vez que a igreja está vivendo esse tipo de pressão das falhas do pastoreio, o testemunho da igreja é freado. Por que é freado? Porque quando a gente está triste, abatido, angustiado, entristecido, a gente não consegue compartilhar a fé. A boca fala do que o coração está cheio. Se estiver cheio de amargura, não vai conseguir repartir a fé. Então a gente tem que trabalhar esse processo. Bom,